Imagine a cena. Jerusalém, há mais de 2000 anos, uma cidade mergulhada em luto e desespero. O homem que muitos acreditavam ser o Messias havia sido brutalmente crucificado. Seus seguidores estavam desolados, suas esperanças despedaçadas. Mas então, algo extraordinário acontece. No terceiro dia após sua morte, rumores começam a se espalhar. Jesus havia ressuscitado. A notícia se espalha como fogo em palha seca, deixando todos em estado de choque e incredulidade. Como poderia ser possível? O que isso significava para seus seguidores e para o mundo? Nos próximos 40 dias, eventos surpreendentes e transformadores ocorreriam, mudando para sempre o curso da história humana. Jerusalém estava mergulhada no caos e na incerteza. Os seguidores de Jesus estavam escondidos, temendo que fossem os próximos a serem perseguidos. O corpo de seu mestre havia sido colocado em um túmulo selado com uma grande pedra, vigiado por soldados romanos. Mas, no amanhecer do terceiro dia, algo inexplicável aconteceu. Maria Madalena, que fora até o túmulo para ungir o corpo, encontrou a pedra removida e o local vazio. Desesperada, ela correu para avisar Pedro e João, que confirmaram que o corpo não estava mais lá. Enquanto chorava, uma voz suave a chamou pelo nome: Maria. Ela se virou e viu um homem que, a princípio, pensou ser o jardineiro. Mas quando ele falou novamente, seu coração gelou de surpresa. Era Jesus. Tremendo de emoção, ela caiu aos seus pés, mas ele lhe disse: Não me detenhas, pois ainda não subi para meu Pai. Maria correu para contar aos discípulos, mas eles hesitaram em acreditar. Teria sido apenas uma ilusão? Um devaneio causado pelo luto? Enquanto isso, 2 discípulos viajavam para Emaús, uma vila a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Pelo caminho, conversavam sobre os acontecimentos dos últimos dias, quando um estranho se juntou a eles. Ele lhes perguntou sobre suas preocupações e, pacientemente, começou a explicar como todas as profecias apontavam para o que havia acontecido. Chegando à vila, convidaram o homem para cear com eles. Durante a refeição, ele pegou o pão, abençoou, partiu e lhes entregou. No mesmo instante, seus olhos foram abertos. Aquele homem era Jesus. Mas antes que pudessem reagir, ele desapareceu diante de seus olhos. Atônitos, voltaram correndo a Jerusalém para contar aos outros. O que parecia impossível estava acontecendo. Jesus estava vivo e suas aparições estavam apenas começando. Os discípulos estavam reunidos em uma casa, trancados por medo dos líderes judeus. A atmosfera era tensa. Alguns falavam sobre as aparições de Jesus, mas outros ainda duvidavam. O peso da dúvida e do medo pairava sobre eles como uma nuvem escura. Então, sem aviso, algo impossível acontece. Jesus surge no meio deles. Não há porta se abrindo, nenhum barulho de passos, apenas sua presença repentina e sua voz ecoando na sala. Paz seja convosco. O choque é imediato. Alguns pensam que estão vendo um espírito, mas Jesus os acalma, mostrando suas mãos e seu lado perfurado. Vede as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho, diz ele. Para dissipar qualquer dúvida, pede algo para comer. Dão-lhe um pedaço de peixe assado, e ele come diante deles. O impacto daquele momento é indescritível. O mestre está ali, vivo, em carne e osso. As lágrimas, antes de tristeza, agora são de alegria. O medo que os paralisava começa a ser substituído por uma fé inabalável. Mas nem todos estavam presentes. Tomé, um dos discípulos, não estava ali quando Jesus apareceu. Quando os outros lhe contam o que aconteceu, ele se recusa a acreditar. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum crerei, diz ele. 8 dias depois, novamente reunidos, os discípulos experimentam o impossível mais uma vez.
Jesus aparece no meio deles, mas dessa vez ele se dirige diretamente a Tomé. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé treme, seu coração dispara, seus olhos se enchem de lágrimas. Ele cai de joelhos e diz apenas 4 palavras: Meu Senhor e meu Deus. Jesus sorri e responde: Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nesse momento, a transformação está completa. O medo dá lugar à coragem, a dúvida se torna certeza, e os discípulos começam a entender que sua missão está apenas começando. Os dias iam se passando, e Jesus continuava aparecendo para seus discípulos, não apenas para provar que estava vivo, mas para prepará-los para a missão mais importante de suas vidas. Em uma dessas aparições, à beira do mar da Galileia, Pedro e alguns discípulos estavam pescando, quando ao amanhecer, avistaram um homem na praia. Ele lhes perguntou se haviam pegado algo, e ao responderem que não, ele disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Eles obedeceram e imediatamente a rede se encheu de peixes. João foi o primeiro a perceber: é o Senhor. Pedro, tomado por uma emoção incontrolável, mergulhou na água e nadou até Jesus. Ao chegarem à praia, viram que ele já havia preparado um fogo com peixe e pão para eles. Depois da refeição, Jesus olhou diretamente para Pedro e perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? A cada resposta afirmativa, ele dizia: Apacenta as minhas ovelhas. Com essas palavras, ele restaurava Pedro, que antes o negara 3 vezes, e o confirmava como um dos líderes de sua futura igreja. Em outro momento, Jesus reuniu seus discípulos em uma montanha na Galileia para lhes dar as instruções finais. O clima era solene. Aquele seria um dos últimos encontros com o Mestre antes de sua partida definitiva. Então, com voz firme e cheia de autoridade, ele lhes entregou a missão que mudaria o mundo. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Esse momento se tornaria conhecido como a Grande Comissão, o chamado supremo para espalhar sua mensagem por toda a terra. Mas Jesus não os deixaria sozinhos nessa jornada. Ele fez uma promessa poderosa: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com essa garantia, os discípulos compreenderam que sua tarefa ia muito além de Israel. O Evangelho deveria ser levado a todas as nações, transformando vidas e desafiando impérios. Agora, eles estavam prontos para cumprir seu propósito, sem medo, sem hesitação, porque sabiam que o próprio Cristo estaria com eles em cada passo do caminho. Os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, ainda processando tudo o que haviam vivido nos últimos 40 dias. Eles tinham visto Jesus ressuscitado, haviam tocado em suas feridas, ouvido suas palavras e recebido sua missão. Mas ainda havia uma última instrução a ser dada. Jesus os levou até o Monte das Oliveiras, um lugar simbólico e profético, onde momentos importantes de sua jornada haviam acontecido. Ali, enquanto o vento soprava suavemente e a cidade santa se estendia ao fundo, ele olhou para seus seguidores e lhes fez uma promessa crucial: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que estava por vir era algo extraordinário. Jesus falou sobre o Espírito Santo, que desceria sobre eles e os capacitariam a serem suas testemunhas até os confins da terra. Os discípulos, ainda cheios de expectativas messiânicas, perguntaram: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Mas Jesus lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Sua missão não era política, mas espiritual, não a conquista de um trono terrestre, mas a transformação das nações.
Então, diante de seus olhos atônitos, algo sobrenatural aconteceu. Enquanto ainda falava, Jesus começou a se elevar lentamente do chão. Seus pés se ergueram, seu corpo ascendeu aos céus e uma nuvem o envolveu, ocultando-o da vista deles. Os discípulos ficaram paralisados, olhando para o céu, tentando compreender o que acabava de acontecer. Mas, de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, assim virá como para o céu o vistes ir. Com essa mensagem, ficou claro que a história ainda não havia terminado. Ele voltaria um dia. Ainda impactados pela visão, os discípulos desceram do monte e voltaram a Jerusalém como Jesus havia ordenado. Eles sabiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. Em poucos dias, o Espírito Santo desceria sobre eles como um vento impetuoso, e o mundo nunca mais seria o mesmo. Os 40 dias que se seguiram à ressurreição de Jesus foram um período de transformação profunda para seus discípulos. De um grupo desanimado e temeroso, eles se tornaram testemunhas ousadas e dedicadas, prontas para espalhar a mensagem de Cristo até os confins da terra. As aparições, ensinamentos e a promessa do Espírito Santo não apenas revitalizaram sua fé, mas também os equiparam para a missão monumental que os aguardava. Esses eventos não apenas moldaram o curso do cristianismo, mas também deixaram um legado duradouro que continua a inspirar bilhões ao redor do mundo.